Guerra híbrida versão Tigrinho. Parece até brincadeira, mas acredito ou não, é algo sério e que está ajudando a fazer com que Zelensky, por exemplo, tome uma série de providências. Saiu do Kyiv Post exatamente essa matéria, né, que a Ucrânia bloqueia mais de 4.500 cassinos online legais em 2024. E essa repressão mais forte desses tipos de jogos, eles falam o seguinte na matéria: é porque tem um efeito negativo, duradouro na população. Sim, claro, evidentemente, mas esconde um outro jogo que eu andei pesquisando em outros locais. E eu vou pro final, vou ler só o comecinho aqui para você, e depois eu vou para o final, só para você entender do que eu tô falando, ó. E a matéria fala, né, que a Ucrânia bloqueou mais de 4.500 cassinos online em 2024. No comunicado de imprensa, quinta-feira, ele disse que o esforço foi em resposta à diretriz de Zelensky de restringir o jogo na Ucrânia. E aí entraram em contato com a Apple, com a Google e etc. Só que também precisaram remover cassinos online por conta das suas páginas mesmo, pelos sites, né? Ele até comenta que, embora o jogo tenha sido legalizado em 2020, né, os cassinos, no caso, ilegais online, se tornaram um problema antes mesmo da invasão em grande escala em 2022 pela Rússia. E aí vamos lá pro final, aqui ó, finalzinho de tudo. Cadê a parte principal que eu achei bem interessante? Hum, Além disso, os encargos financeiros causados pelas dívidas de jogo, especialmente porque alguns cassinos online legais estão sediados na Rússia, aumenta os riscos de os soldados se tornarem alvos de subversão pelo Serviço de Segurança de Moscou. Será? Já viraram faz tempo. É a famosa guerra híbrida que a Rússia promove, e os jogos de azar é um exemplo no qual fazem isso muito bem. Existem várias formas de guerra híbrida que existem no mundo, tá? Até o próprio uso de aplicativos de uma forma geral, dos mais diversos, redes sociais, né? São, de certa forma, plataforma, acredita ou não, plataformas militares, mesmo que você ache que não, mas sim, são plataformas militares de forma indireta, sim. E no caso aqui, eles terminam, no caso, Moscou sim terminou se infiltrando em meio ao que existe de fato, existe muitas jogatinas online e tudo mais, e os russos, de uma certa forma, se aproveitaram dessa situação e fizeram isso, né, de se introduzir. Isso faz parte do que eu chamo de doutrina Putin, né, que é exatamente um aperfeiçoamento de Gerasimov, né, sobre essa questão híbrida de hackear de alguma forma indireta ou direta, no caso com o cassino, é a própria pessoa que termina passando as informações e, detalhe, ajuda a financiar o conflito, só que do lado russo. Olha que maluco. Uma curiosidade: Israel gosta de aplicar esses sisteminhas também, Estados Unidos já vi, tá? Mas os russos fazem isso muitíssimo bem dentro da doutrina, inclusive só um comentário, né? Caso você queira saber como é que funciona a doutrina Putin, que eu estou falando aqui, de, de, de como é que ele funciona essa questão na cabeça dele, como é que foi mudando com o passar dos anos, como foi que ele conseguiu transformar a Rússia numa potência econômica, enfim, todas as circunstâncias. Vou deixar aqui na descrição o link da Amazon, tá? Do meu livro Doutrina Putin, onde eu detalho exatamente toda essa questão de guerra híbrida que eu estou aqui tratando nesse exemplo, e que no livro você vai encontrar mais detalhes. Lembrando que é uma versão e-book, então você pode ler no seu computador, no seu celular, no seu próprio Kindle, tá? E o bom é que é um valor básico, né? Enquanto estou gravando aqui esse vídeo, por enquanto tá R$ 10. Se você for do assinante do Kindle ilimitado, nem paga, né, por ele. Mas enfim, voltando aqui para link tá na descrição. Voltando aqui para o tema, e aí eles comentam exatamente isso, né? Que
embora o jogo na Ucrânia tenha sido legalizado em 2020, os cassinos online legais se tornaram um problema do país antes mesmo da invasão. E aí vem um detalhe importante. Em setembro de 2021, a Ucrânia, né, tinha descoberto um cassino online ilegal que empregava 60 pessoas e tinha um faturamento anual de mais de 30 milhões de dólares. Então já em 2021 a galera já estava viciada, já estava jogando, né? E aí até comenta que os jogos, já tem até matéria sobre isso, que os jogos de azar terminam sendo uma forma de fuga, né, de tudo, da realidade de tudo que está acontecendo no mundo real. E aí o Banco Nacional da Ucrânia estima que o faturamento anual desses jogos chega a cerca de 3,8 bilhões de dólares, tá? E continuando aqui, em comparação ao valor total de doação para o exército, né, ucraniano, em 2023 foi de 1,2 bilhão. E 3,8 os caras estavam jogando. Aí comenta, um terço desse valor foi gasto em jogos de azar. Além disso, os encargos financeiros causados pela dívida do jogo, especialmente que é aquele que eu tinha tratado, né? No final das contas, é uma forma de financiar a Rússia, empresas fantasma russa que tem demais e que terminam, no final das contas, se ligando ao Kremlin, tá? Uma coisa interessante sobre essa questão de guerra híbrida, isso é só um exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, desse caso específico aqui dos jogos de azar, tá? Mas existem outras diversas situações, o uso de sites de notícia. Eu até vi uma matéria, nesse caso de congelamento por parte de Trump, tá? Quando o Trump congelou agora esse financiamento via USAID, eu vi que, por exemplo, esse jornal aqui que eu estou, né, pegando a matéria, o Kyiv Post, eles recebem, né, o Kador Group, que é que é a empresa por trás, no final das contas, recebia doações para retratar, né, informar as pessoas sobre a guerra, sobre o conflito. Vários jornais ucranianos estavam recebendo dinheiro desse sistema de apoio financeiro americano para, né? Então, aquela história. Então, isso é um exemplo, no caso americano, que ficou explícito. Inclusive, o próprio Kyiv Post comentou que precisava da ajuda dos leitores porque tinha perdido o subsídio que fazia parte, né, que alguns jornalistas recebiam de forma... trabalhavam de forma voluntária, aquela coisa todinha. Então, isso é só um exemplo que os americanos fazem, tá? E que os russos também fazem nesse conflito, né? O uso de sites de notícias também, agora no sentido inverso, contra-ofensiva. De vez em quando eu fico olhando algumas notícias, algumas pessoas até dizem: Pablo, por que tu não noticia isso, aquilo, outro? Eu fico sempre garimpando e pescando. E mesmo assim, evidentemente, eu caio meio que dessa armadilha. Faz parte do jogo. Que é a armadilha? A armadilha da contra a comunicação errada ou uma comunicação com ruído, faltando pedaços, que não chega todas as informações para a gente, tá? Faz parte do jogo. Os informes, quando eu mostro alguns informes aqui no mapa, faltam coisas. Por exemplo, eu acabei de gravar, já está postado, né, o que aconteceu nas últimas 24 horas lá na Ucrânia e tudo mais. E eu descobri, meio que sem querer, depois que eu gravei, que teve mais ataques em outras áreas, por exemplo, próximas a Zaporízia, e que não foi noticiado. Foi omitida essa informação, mas outros jornais, outros sistemas de notícia trouxeram, e aí eu só fui descobrir bem depois. Aí já estava gravado, não tem mais o que fazer, talvez até grave à parte. Mas só para vocês entenderem, então é normal os sistemas de notícias deixarem picotado, faltando pedaços do quebra-cabeça. E o caso do cassino, todas essas coisas, quando se junta tudo, forma o que nós chamamos de guerra híbrida. A guerra híbrida não é só hackear computadores, isso, aquilo, outro. Envolve também a massificação de notícias levemente verdadeiras. É uma mentira com coisas de verdade na superfície. Basicamente é isso que ocorre
num conflito. Em qualquer guerra isso vai acontecer dos dois lados, tá? E aí eu tento filtrar aquilo que eu falo. E eu tento filtrar o máximo possível, mas evidentemente eu termino servindo, querendo ou não, de massa de manobra também. Por mais que eu fique ligado de não trazer informações específicas ou outras não. Aconteceu isso com informação russa, que eu percebi claramente, epa, peraí, isso é uma propaganda forte demais. Não é exatamente assim. Eu preferi nem noticiar a informação lá que alguns jornais russos trouxeram, porque era muito... Tava na cara que era mentira. A construção da informação, da narrativa e outros sistemas de notícias sem corroborar com aquele que estava dizendo, uma mudança drástica depois de uma outra informação de outras mídias, até mídias russas, então estava se contradizendo, então eu preferi não postar. Mas enfim, é isso. Fica ligado. O que é que você acha sobre esse tipo de guerra? Diz aí pra mim, comenta. Você costuma acompanhar mais de um canal? Onde é que você costuma acompanhar as notícias? Site? Pode comentar até concorrentes mesmo, não tem problema algum. Eu gostaria de saber, de tentar entender aqui um pouco mais sobre esse universo.